Na tela a luz brilha, a alegria vem, aprendendo e crescendo sempre além. Com amor e rádio a gente se encontra, nas reuniões online a fé nos dispõe. Juntos, em conexão, Escola de Jesus, nossa missão. Goiás e Pernambuco, lado a lado, evoluindo juntos sempre. Qual é o pior mentiroso, professor Antônio? O espelho ou quem vai na frente do espelho? Os dois mentem um pro outro, né? Tu é lindo, tu é o cara, tá entendido? É recíproco, né? É uma briga feia. Não, mas é engraçado que a síndrome de Estocolmo, que é um problema, um distúrbio, né, psicológico que a pessoa tem, ela fala assim que você se apaixona por aquilo que te faz sofrer. E é justamente isso que acontece dentro do sistema religioso. As pessoas estão lá sendo exploradas, escravizadas, mas ela ama aquilo. Ela ama. Eu me amo, eu vou no espelho e me amo, né? Eu tô mentindo pra mim mesmo. E aí, eu me amo. E aí é mais ou menos assim, elas estão lá pagando para serem iludidas. É bem assim. Não sei quem morreu, eu quero chorar. Não é fácil, professor Antônio, a gente até brinca um pouco com esse humor, mas é muito triste, viu? Porque só naquela palavrinha de Jesus, descansa em mim, vem a mim, tá cansado, para com isso, né? Vem aqui, encosta o ombro aqui, ó, vamos junto. A pessoa não entende isso, eu não entendo, professor, é tão explícito isso aí, né? Ele não estava dizendo lá para um colono que estava carregando coisa, está dizendo para as pessoas, né? Alô? Boa noite, Elias. Boa noite, professor Antônio. Luiz Fábio está aí com nós, boa noite também. Boa noite, Roberto. O bolo hoje tá bom, né? A fatia do bolo hoje vai estar recheado, né? Saudade enorme de vocês, meus amados. Bem-vindo, professor João. Boa noite. Salve, salve. Bem, então vamos lá, né, para nossa sétima e última lei hermética, que é a lei do gênero. E aí, para quem assistiu, o que vocês, o que mais marcou, assim, o que mais trouxe de novo, né, de conhecimento, assim, para vocês que gerou aquela impressão boa, né, de conhecimento que pode ser aplicado de forma prática, que na verdade é isso que interessa, né? Como que eu vou, para que isso serve para minha vida? Não é sempre o questionamento que a gente faz? Em que eu posso aplicar na prática e isso vai ter resultados na minha vida? E aí, o que vocês me dizem? Eu achei interessante quando falou das energias, né, feminina e masculina, né, que todos nós temos a energia feminina e masculina, né, que a feminina é mais intuitiva, né, e a masculina é mais como que fala, gente? Esqueci aqui. Impulsiva, né? Ativa, lógica. Mais impulsiva, mais ativa, né? Ou seja, o homem já é mais explosivo, mais assim, a mulher já é mais calma, mais tranquila, né? Mas que todos nós temos as duas energias. Essa eu achei interessante. Isso, perfeito. E aí a gente vai ver como a gente identificar na prática se a gente está conseguindo trabalhar com essas duas de forma harmônica, né? Porque o que geralmente acontece é quando, por exemplo, eu, por ser homem, eu vou desprezar muito esse lado feminino e aí não vou conseguir produzir muita coisa. E muitas vezes a mulher, por ela utilizar muito o lado intuitivo, a prática fica de lado. Fica mais ali na passividade. Mas assim, existe o contrário também. Por exemplo, eu, como homem, o polo positivo, se eu, na minha masculinidade, ficar só mais pendendo mais para o lado feminino, também é um tipo de desarmonia que
né, não vai produzir eu não vou ter uma criatividade, né, nas coisas que eu faço, né? E como a gente sabe muito bem, ter o Espírito de Deus é ter esse espírito criativo. Mas para isso a gente precisa ter esse alinhamento de energias, né? Desses polos aí, tanto energias masculinas e femininas. E que na verdade, esse princípio do gênero, por que fala princípio? Porque não se limita a simplesmente a questão biológica, masculina e feminina, né? Trazer uma contribuição aí para nós. Todas as leis herméticas, todas elas estão muito bem conectadas, né? Nada é desassociado uma da outra, bem conectado. Essa lei do gênero, ela é interessante porque assim, ela é quase que a madre, né, da construção de todas as coisas. Estava dando uma aula para meu filho, todas as terças-feiras, essa semana de hoje, e nós estamos estudando. E eu estava estudando exatamente agora o princípio lá da existência da criação antes da criação dentro do plano Terra. Então, quando a gente pega o Criador, né, vamos voltar um pouquinho na história, quando a gente pega o Criador ali naquela condição, no princípio era o zero, né, aquele pequeno ponto de retração, né, o zero que ainda só é uma possibilidade, e ele expande e surge ali o como unidade. Então ali nós temos o quê? Nós temos uma realidade, uma condição, uma realidade quântica, espiritual, onde o Criador está na sua unidade perfeita. Ele não está dentro do contexto da dualidade. Então ele lá no mundo dele, ele é o quê? Uma unidade, ele é um. Né? Só que quando a gente vai levando isso para o aspecto da criação, a gente sabe que ele expande do zero para o 1, que é a unidade, e ele vai expandir para o 2, que é o começo, na verdade agora é a criação da possibilidade da dualidade. E essa dualidade ela vai manifestar dentro do quê? Vai manifestar dentro do tempo, espaço, matéria no Cronos, aqui na nossa vida. E dentro do tempo, espaço, matéria no Cronos, dentro da nossa realidade, ele vai criar o primeiro homem, né? O Adão vai fazer lá o Adão. E quando ele faz o Adão ainda antes de ser tirado dele, de um lado dele a mulher, então ele era o quê? Ele era um corpo em unidade. Porém, agora entra a lei do gênero. Por quê? Adão representa o quê? Adão. Só que dentro de Adão, o ser único, dentro dele, ele tinha... Porque a questão de costela ali, quando o Criador tirou a costela, a palavra costela ali não é costela literalmente, ele tirou do lado. Por que ele tirou do lado? Ele tirou do próprio Adão, ele tirou o lado feminino que estava dentro do próprio Adão. Então significa que quando o Criador coloca o homem como ser, como pessoa, ele tem esse princípio do gênero, que é o quê? O princípio do masculino e o princípio do feminino. Nós temos essas duas naturezas dentro de nós. O homem tem o feminino e o masculino, a mulher tem o feminino e o masculino. Quando a gente é gestado e a gente nasce e é inserido dentro desse contexto, o que acontece aí é que a gente vai sendo... no processo de desenvolvimento, de criação, por conta dos crivos, da dificuldade da vida, a gente desarmoniza, né? Então, e aí a gente, por falta de conhecimento, o homem, por exemplo, acha que ele tem que ser machão, né? O machão, o cara somente aquela pessoa que é impulsiva, que é o mantenedor, né, aquele cara forte, aquele cara resistente, ele acha que é só isso. Só que quando o homem pende para essa polaridade, que já é o princípio da polaridade, ele continua na dualidade. Nesse aspecto, o que nós precisamos fazer é internalizar, descobrir dentro de nós as duas naturezas que está dentro de nós, que é a natureza feminina e masculina, que nada mais é do que uma capacidade que nós temos de aplicar, né, comportamentos, ações, atitudes, percepções na nossa vida e evoluir aquilo que está desequilibrado, como o professor Antônio está falando, para chegar no ponto de equilíbrio. Porque o homem ele precisa voltar para aquela natureza adâmica antes
do quê? Da divisão. Individualmente, nós precisamos voltar naquela condição da natureza de Adão, que estava, antes de tirar a Eva dele, ele tinha o quê? Não que ele perdeu esse lado, é só uma linguagem metáfora para dizer que ele tirou do lado dele, porque tirou o lado feminino, né? Então, a gente, para poder ser supradual dentro da nossa própria existência, nós precisamos equilibrar esses dois lados. Todos nós precisamos. Então, essa lei do gênero, ela vai nos mostrar que para a gente ser criativo, para a gente conseguir ser supradual, para a gente conseguir ser uma pessoa que realmente consiga produzir resultados, a gente precisa trabalhar essas duas naturezas. Porque nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos, o homem, por exemplo, que não tem a emoção, que é a intuição, a capacidade intuitiva, né, de percepção das coisas, ele vai ser um cara que vai viver somente pela razão. E somente pela razão a gente não consegue. Então é princípio de formar a pirâmide, né? É preciso formar uma pirâmide. Eu tenho embaixo aqui, eu tenho o feminino, o masculino, que é a nossa dualidade, e quando eu evoluo, quando eu domino, quando eu harmonizo isso através de uma evolução de consciência, de entendimento, de percepção, né, expandindo, eu chego no topo da pirâmide e faço o quê? Faço a pirâmide, eu faço a unidade perfeita. E aí a gente se torna a unidade perfeita quando a gente consegue nisso. Então a lei hermética do gênero, ela quer nos mostrar que nós precisamos primeiro ter a autopercepção de que está dentro de nós essas duas naturezas, e se tiver desarmonia dentro de nós, a gente precisa trabalhar para desenvolver ao ponto de equilibrar. E aí vem uma coisa interessante nisso. Por que tem pessoas que sobressaem a outras? É porque de alguma forma elas não foram prejudicadas na sua forma. Tem outras pessoas que foram prejudicadas pela formação da vida. Então, tem gente que sofre muito. Não é uma lei muito fácil de compreender quando alguém já não tem um certo conhecimento. Quando você pega de imediato ali, você fica meio assim, pesado, né? Nossa, difícil. Mas quando a gente entende a dualidade, a gente sabe que, na verdade, tudo está dentro desse princípio da dualidade. E é isso. Isso aí, perfeito. E a gente ainda vai ver como que essa lei ela funciona no universo, né? Com coisas físicas e metafísicas, e aí quando a gente conseguir compreender esse conceito, aí fica fácil da gente, através daquela palavra que a gente tem tratado aqui em todas as lives, o autoconhecimento, sabe? Aquele momento que você precisa se distanciar de todas as distrações possíveis, de todo o tipo de entretenimento e barulho e confusão do mundo externo, se voltar para dentro, o autoconhecimento, e você passar a identificar, muitas vezes, padrões repetitivos, né? E aí a gente vai conseguir, já com o entendimento de como funciona esse princípio, a gente identificar o que a gente precisa exiar, o que a gente precisa balancear. Qual energia está sobrepondo mais uma à outra que está gerando esses resultados não muito produtivos ou criativos, né? O que está atrapalhando ser uma pessoa mais criativa. Muitas vezes é essa falta de balanceamento aí entre essas duas energias, porque as duas têm que funcionar juntas, coexistindo, colaborando uma com a outra, não competindo, sabe? Inclusive, essa é a razão pelo qual a gente vai ver aqui na alquimia, é tratado como casamento alquímico, né? E na prática, na realidade, né, os relacionamentos conjugais, porque que muitas vezes existe tantos conflitos, separações e divórcios, justamente porque o equilíbrio dessas energias, elas estão assim inteiramente desequilibradas. Inteiramente. Ou seja, o casal, né, tratando aqui de forma biológica, o masculino e o feminino, eles não estão se colocando no seu devido lugar para exercer a sua devida função. E aí, quando existe essa falta de compreensão, essa falta de empatia, essa falta de entendimento, aí é onde o casamento desmorona, né? Falando aqui em termos biológicos, né? De masculino e feminino aqui. Mas a gente vai ver que isso transcende e muito. Na verdade, ele está presente em todos os aspectos do cosmos.
Todos. Né? Então, quem mais quer comentar alguma coisa a respeito do que já foi falado ou que viu no vídeo e achou interessante? Pode falar. Interessante que tem uma farsa na vida. Ela é igual a mim, pensa que nem eu, come que nem eu, até o refrigerante, o que ela gosta eu gosto, quer dizer, não tem nada a ver disso, né? Mas o fato é, como está bem colocado pelos professores aí, quem doa e quem recebe, né? A coisa, né? E como trata essa doação, né? E essa pessoa que está doando e essa pessoa que está recebendo, como trata o que recebeu e o que está entregando também, o que está entregando e como está entregando, né? Para realmente ver e ter sensibilidade de ambas as partes, de poder ver além do natural, né? A psique toda da coisa, o conjunto, como é que funciona, o racional dentro da questão, né? É interessante isso aí, porque a gente ouve uma farsa, mas não combina com ela ou não combina com ele. Por que não combina? O que não combina? Qual é a diferença que não está sendo respeitada, né? Não está sendo entendida, né? Olha, ela é o receptor e tu é o doador. Então, por que não está dando um sincronismo aí, né? Essa é a questão. Isso. E aí é onde nasce o problema, né? Porque em vez dessas duas energias elas trabalharem juntas em colaboração, aí vira uma guerra. Essa lei do gênero, ela tá em tudo. A gente precisa entender isso, ela tá em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. E ela se manifesta em todos os planos. Como eu já falei, no plano físico e metafísico. Que seja físico, que seja mental, que seja emocional, essa lei, esse princípio, né, masculino e feminino, ela está presente. Então, o que é a grande chave aqui? Igual a gente já falou nas outras lives, é a gente compreender como que esse equilíbrio acontece no macrocosmos, entender e trazer de forma prática para a nossa vida microcosmos. Quer dizer, se o universo ele é tão equilibrado em tudo, né, de forma tão macro que ele é, por que não vai funcionar na nossa vida, numa aplicação prática para nós? Então, o mesmo equilíbrio que acontece lá tem que acontecer aqui internamente. O que acontece no exterior tem que acontecer no interior. Não é esse justamente o entendimento que a gente viu nas outras leis, seja na polaridade, causa e efeito, ou seja, praticamente igual o professor João Carlos falou, todas essas 7 leis elas estão tão conectadas que quando a gente consegue compreender o princípio lá na primeira lei, a gente pode ir discorrendo isso através das outras 6 que vai dar certo. Vai ter conexão, porque está tudo conectado, né? Então, quando a gente fala de princípios masculino e feminino, a gente já está falando que são princípios, ou seja, são modelos que podem ser replicados em vários aspectos da vida, em vários aspectos, porque a gente não está falando de uma coisa fixa, engessada, macho e fêmea, não, nada disso. Transcende, né? É muito além do que a questão biológica, né? Então, o que acontece? A nossa visão ela tem que expandir para a gente entender que essas energias criativas ou energias criadoras, elas permeiam todo o universo, todo o cosmos. Tudo que o Criador criou, ele fez com um parâmetro. Então, é como se fosse uma assinatura. É assim que funciona em tudo que ele criou, em tudo. E a gente precisa entender isso. Aí a gente tem que começar a refletir da seguinte forma. Bem, se essa lei do gênero ela está presente em tudo, qual que é o meu papel como um buscador da verdade, um amante da sabedoria? É tentar enxergar em
tudo como que essa lei está atuando, como que essa lei está agindo, como que isso funciona na prática, em tudo, tanto nas minhas emoções, quanto no aspecto físico, quanto, por exemplo, a gente vai usar aqui um exemplo que a gente já tem usado nas outras lives, para a gente ver a complexidade e a profundidade que é e como realmente isso funciona. A gente vai usar aqui o exemplo da agricultura de novo. Sabe aquele exemplo da terra, do solo, da semente, da planta, que a gente usou aqui nas outras lives? Para as outras leis, com essa daqui do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E a gente vai ver isso na prática, como que funciona. Então, essa lei do gênero, ela fala a respeito de qualidades universais que a gente pode apontar aqui entre elas o que a Alessandra já começou a falar. Que, por exemplo, a energia masculina. Essa energia masculina, ela se manifesta através de algumas características. Por exemplo, o impulso, a ação, a lógica, o direcionamento, a disciplina, né? E o que é mais objetivo, fala daquilo que é mais consciente. E a energia feminina, ela é mais receptiva, ela é mais intuitiva, ela é nutridora, acolhedora, é aquela parte mais passiva, mais do subconsciente. Se a gente pode fazer essa dualidade aí entre as duas, né? Mas aí a gente pode pensar o seguinte: bem, parece coisas que são muito opostas. E na verdade são. Mas o sábio tem que fazer o quê? Uma convergência para que essas energias opostas trabalhem em colaboração uma com a outra. E aí sim, a gente sabendo usar uma e sabendo usar a outra, ou seja, sabendo usar as duas, harmonicamente isso vai se manifestar de forma a gerar nossa realidade, né? Lembra da primeira lei lá, o mentalismo? Nós somos co-criadores da nossa realidade. Pois é, e é isso que vai facilitar a nossa transcendência da dualidade. Em vez da gente ficar se sentindo refém da dualidade, a gente vai conseguir já aprendendo, fazendo aqui uma graduação na questão da supradualidade. Agora eu não sou mais refém do bem ou do mal, eu sei usar os dois e estou muito acima disso. Né? Isso é evolução, né? Como dizem, nível hard. Né? É que na realidade esse jogo game, né, que nós estamos vivendo, o micro da existência, ele já é exatamente para preparar, né, para podermos entender o macro. Então, quando o criador ele cria o macro é o universo como um todo, né, a mecânica de funcionabilidade, de funcionamento do universo. E o micro é como tudo funciona dentro de nós. Então, é um espelho um do outro. Então, esse princípio não tem nem como fugir dele criar de forma diferente, né? Porque não tinha outra matemática e não existe outra fórmula. Não existe uma fórmula de você expandir do 1 para o 1. Não tem como. Ele tem que expandir do 1 para o 2. Ou seja, a expansão tem que gerar dualidade. E do 2 para o 3 é lei, não tem como. Então, isso acaba sendo o que você está falando aí, professor, que a gente já está sendo treinado, né, de uma certa forma sendo treinado dentro do micro para poder ressonar isso no macro, né? Porque no micro a gente vai aprendendo a equilibrar dentro de nós e no macro nós vamos aprendendo a equilibrar com a relação com o outro, né, nessa relação, porque na verdade esse é o sentido, é treinar dentro de nós para a gente ser equilibrado e com isso gerar relacionamentos equilibrados, porque o que define a nossa entrada, a nossa volta para a unidade perfeita, na verdade é essa relação que nós temos com o outro, porque é uma teia, né? Eu tenho dualidade macho e fêmea dentro de mim, masculino e feminino, né, dentro de mim, e na minha relação também eu tenho isso. Muitas vezes eu estou numa relação onde eu preciso equilibrar com o meu próximo nesse conceito de que em determinados momentos eu estou agindo, eu tenho uma necessidade de ser o
o feminino ou masculino, e o outro tem a necessidade de ser o feminino daquela relação. E aí é onde gera o conflito, porque e não interessa se eu estou me relacionando de homem para homem, de homem para mulher. Na nossa relação, a gente precisa saber isso. Porque, por exemplo, se eu estou me relacionando com um homem, né, numa relação social com um homem, e nessa nossa relação social, um é agressivo, aquele impulsivo, aquele cara agressivo. Se do outro lado não tiver um pacificador, alguém que tem uma natureza pacificador, o que acontece? Por isso que tem aquela frase, né, o machado, ele é amolado com ferro. Então é ferro com ferro. Tá, quando é ferro com essa questão de ferro com ferro, tem uma questão, porque se você pegar uma lima para molar o machado, que a lima ela tá fazendo o processo de lixamento. Quem recebe é o machado é o feminino na questão, porque ele recebe, e a lima é o que impulsiona, que faz a coisa acontecer. Só um exemplo. Mas enfim, na vida é isso aí. Se um é agressivo, o outro tem que ser pacificador. Então a gente está sendo treinado dentro da gente até para ter essa percepção. Nós que estamos no caminho da evolução nas nossas relações, acredito que nós aqui não temos esses problemas, né? Assim, em nossas relações, se eu tiver uma relação, uma convivência com alguém e gerar um conflito, como é que no momento eu vou lembrar dessa lei? Opa, peraí, ele está sendo agressivo, como que eu vou ter que equilibrar isso aqui agora? Eu vou ter que ser o feminino, vou ter que ser o pacificador, vou ter que ser aquele que diminui, que baixa a bola, que, né? Então, essa lei ela é muito interessante, porque ela se aplica em tudo, porque ela é o princípio da dualidade, na verdade, né? Esse entendimento é fundamental, porque, como foi falado que isso aplica a tudo, você acha que é à toa que o nosso cérebro é dicotomizado entre dextra e sextra? Agora, o que não pode acontecer é, mesmo o nosso cérebro bipartido aqui, né? Em dois lados, a gente sofrer da sextrite ou da dextrite. Aí a gente já está falando de não mais harmonia. Né? Quando a gente pende para um lado, imagina o barquinho lá, você tem 2 remos, né? Você tem que remar os 2 equilibradamente, né, para você conseguir ir para frente. Porque se você remar mais só de um lado, você vai ficar dando curvas. E isso se aplica para tudo também. Para tudo. Então, assim, para qualquer coisa, tudo, para existir, que passe a existir, tanto no plano físico, mental ou espiritual, essas energias fundamentais, elas precisam se manifestar de forma harmônica. Ou seja, trabalhar em conjunto, em cooperação uma com a outra. E aí, essa manifestação, a manifestação dessas energias equilibradas é que vai manifestar a criação. Ou seja, ela não é só importante a questão da harmonia, mas é o que vai gerar a realidade. É o que vai manifestar a criação. Por exemplo, só um exemplo aqui e eu quero ouvir vocês. Vocês conhecem pessoas que têm... Elas são até criativas, assim, no plano mental. Elas têm muitos planos, muitos planos. E elas falam desse plano e tem uma ideia, aquele negócio todo, mas que nunca sai do papel. Ou seja, que nunca sai do Keter, nunca se materializa, nunca vai para o Malhut, ela sempre fica lá no plano mental. É sempre uma ideia. Nossa, eu tenho uma ideia. Mas cadê a manifestação dessa ideia? Cadê a realidade? Cadê o produto, o fruto? Sabe? E nunca acontece? Nunca alcança? Quem aí conhece gente assim? Aqui mesmo em casa tem. Aqui em casa tem. É o que mais tem é isso. Você só vê fazer planos e não vê colocar esses planos em prática, né? Aí que eu digo, olha, só pensar e não realizar não adianta, né? A pessoa tem que pensar e pôr em prática. Se não pôr em prática, não adianta. Tá planejando e não sair do lugar. Lembra aqui que na aula passada a gente falou sobre a montanha lá,
que Israel ficou 38 anos arrodeando a montanha e não saía do lugar, nunca chegava na Terra Prometida? E aí, quem conhece mais pessoas assim? Sim, não só pessoas, né? Mas coisas que a gente às vezes vê e não há mudança. Ou seja, não vem para a ação. Assim, a gente tem muitos exemplos e acho que todo mundo tem exemplo assim, com pessoas, com serviço, com família, com planos, coisas que a gente espera, não que a gente esteja às vezes fazendo, mas que espera que aquilo vai acontecer porque são promessas, são coisas faladas e tal, né? Coisas do governo, situações que a gente vê na empresa ou notícias que a gente ouve na televisão, coisas que a gente pratica nela. Igual a Vânia falou, que conhece pessoas assim, que tem as ideias, tem a inspiração, tem a criatividade, mas que na hora de colocar em prática falta a manifestação equilibrada dessa energia masculina. A energia feminina até tem, né? Isso independente, pode ser homem, pode ser mulher. Essa energia feminina, ela flui e flui bem, porque a pessoa tem uma ideia, ela tem uma criatividade, ela tem uma inspiração, ela tem algo assim que um planejamento, mas que quando a energia masculina precisa atuar em conjunto, é onde acontece a falha. É onde acontece a não colaboração da outra energia para trazer aquele plano à realidade, a materialidade, a fisicalidade, a concretização daquela ideia. E aí a pessoa fica nesse loop arrodeando a montanha, e essa lei do gênero, ela está tão conectada à da causa e efeito, que quando a gente tem esse entendimento, que a gente consegue identificar isso, claro que eu acredito que, em primeiro lugar, tem que servir para a gente mesmo, porque o conhecimento é nosso, né? A gente está buscando, a gente tem que ter, a gente precisa ter, a gente precisa dessa evolução, e identificar primeiro isso nas nossas próprias vidas. Por quê? Ninguém vai querer me escutar um conselho, por exemplo, se as pessoas vê esse tipo de desequilíbrio da minha vida. Ou seja, que moral eu vou ter de chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu tenho um conselho para você, e ela vai falar assim, mas então por que você mesmo não pratica? Né? Então, é igual o professor João falou, isso é algo que a gente precisa ter de conhecimento e resolver, conseguir equilibrar essas energias dentro de nós, para a gente ser esse exemplo, né? E, claro, que também seja útil para a nossa convivência com o próximo, com quem está perto. E aí a gente tendo esse conhecimento, a gente saber aconselhar, saber instruir, ensinar, sabe? Falar qual é o caminho para essas pessoas terem uma luz, um direcionamento. Então, isso é, assim, excelente. Isso é muito bom. Então... Eu queria também dizer que o lado feminino, ele é mais prudente, não é? Agora, não é todo homem que sabe trabalhar o jeito feminino dele e o masculino, porque todo homem precisa também agir o lado feminino. Não quer dizer isso, às vezes tem pessoas que fazem confusão. Não nós aqui tem entendimento, mas a gente vê com as pessoas. Acha que quando se fala do lado feminino do homem, aí é a fragilidade, né, que leva para a situação de afeminado, de fraco. Entende? Tanto nessa situação que eles colocam nas pregações da igreja que o homem não chora. O homem não chora, então, dessa fraqueza. Essa é uma situação que a gente vê, né? A tolice. Agora, o que é um homem ser ou agir com o lado feminino dele?
que muitas das vezes a gente precisa ter uma intuição. A gente precisa de situações que você tem que estar prudente, atento e sensível para perceber como a mulher recebe a questão da intuição. Muitas das vezes é nos negócios, muitas das vezes é na conversa, a mulher até alerta, ó, esse cara vai te passar a perna, esse cara tá agindo assim, tal. O homem nessa questão, que não quer usar essa sensibilidade, ele acaba levando prejuízo. E aí ele continua querendo resolver a situação com o gênero masculino. Aí parte da situação de, né, em certos casos, é até partir finalmente. E é engraçado, Alan, porque quando determinadas segmentos religiosos que eles têm essa dificuldade com esse equilíbrio, né, essa desarmonia entre energias que manifesta mais um, aquela tendenciosidade, né, para o lado mais masculino, que a gente chama de machismo, quando ensinam e pregam que homem não chora. Uai, mas Jesus chorou. Tá lá, João, alguma coisa, versículo 35. João 11, 35, né? Parece. Se eu não estiver enganado. Jesus chorou, tá lá escrito 2 vezes que Jesus chorou. E aí, como assim homem não chora? Então, desenvolver essas qualidades é pra gente evoluída. Porque vão deturpar, vão falar mal, vão distorcer o entendimento, mas que, na verdade, todos precisam equilibrar essas energias, porque o homem ele também precisa ter uma certa sensibilidade. E sensibilidade não significa, né, isso aí que é ensinado de forma tão deturpada. Né? Por exemplo, eu fico assim... Eu ficava, porque na época, na denominação onde eu vou dar um exemplo aqui de épocas passadas, mas para fazer sentido, porque talvez pode testificar e a gente identifica esse erro para se libertar, na verdade. Né? Porque era mais ou menos o seguinte, tinha lá os cursos que a igreja oferecia e um deles era o curso de casais. Nesse curso de casais, as poucas momentos que eu tinha acesso, né, ao que era falado lá, eu sempre escutava o seguinte, que se dois casais se encontram, só as mulheres percebem se existe um conflito entre algum dos dois. Por exemplo, uma mulher percebe quando o casamento da outra não anda lá essas coisas. O homem não percebe. Ou seja, essa sensibilidade, e muitas vezes a gente também precisa, a pessoa que consegue ter mais visão da coisa, ela tem o que o professor João sempre nos fala aqui, né? A sensitividade, ou seja, a percepção, né? Do que não é visível a esses olhos naturais. E isso, eu vou falar, é uma vantagem enorme sobre as pessoas que não têm essa desenvoltura de saber harmonizar e equilibrar essas duas energias dentro de si. Dentro de si. Olha só, que prejuízo a gente tem. Professor Antônio, deixa eu pegar um gancho. Você falou uma palavra aí. É uma oportunidade muito grande, mas também é um desafio muito grande. Eu, como sou sensitivo desde criança, tem muitas coisas na minha vida que eu poderia colocar aqui em pauta para mostrar esse princípio aplicado no dia a dia, né? Mas, assim, a questão da sensitividade, por exemplo, a minha intuição, ela é tão forte, absurda, que eu consigo, por exemplo, assim, eu consigo não estar na live, me conectar com vocês na live e saber como a live está acontecendo, a energia, a sensibilidade, como está acontecendo. Então, na minha vida, o tempo inteiro é isso. Em todos os sentidos, eu consigo estar aqui, por exemplo, sentado nessa cadeira onde eu estou, aliás, na minha vida aqui em Pirinópolis, e saber como que está fluindo alguma coisa lá na vida de um irmão, de uma pessoa que eu tenho conexão. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? É um desafio muito grande, a intuição ela é um desafio muito grande. Por quê? Porque muitas vezes, nessa percepção, a gente sabe de coisas que precisa ser feita e que as pessoas não veem porque você viu na frente, e aí você sofre porque você está vendo que o buraco está na frente da pessoa e a pessoa acaba caindo.
né? Mas voltando aqui, o sentido da questão do macho e da fêmea em nós, o masculino e do feminino dentro de nós, e aí é uma coisa que é muito interessante, assim, a lei hermética, ela nos remete ao quê? A ter essa capacidade de enxergar isso na aplicabilidade do todo, né? Da vida. Você olhar assim e falar, tá, por que Jesus escolheu 12? E por que teve que ser aqueles 12, aquelas pessoas especificamente? Por que Jesus olhou para 12 homens e escolheu aqueles 12? Então, quando eu olho somente com uma visão muito superficial, eu vou ver, Jesus escolheu 12 por isso. Mas quando eu vejo uma visão mais lei hermética, mais profunda, mais quântica, você vai entender que Jesus ali precisava daqueles perfis que tinha ou uma possibilidade de chegar ao equilíbrio, ou já estava equilibrado, provavelmente chegar a esse equilíbrio, né? Porque os 12, quando foram chamados, eles eram adolescentes e que estavam em processo de crescimento. Mas Jesus sabia que Pedro ia chegar nesse equilíbrio. Jesus sabia que Pedro ia saber usar a masculinidade dele no momento certo e usar a feminilidade dele no momento certo. Porque uma bateria, um carro não funciona somente com ao polo positivo e negativo. Então, isso nos remete a entender o que é sabedoria. Por exemplo, se eu fosse contratado para ser um chefe de departamento de RH, por exemplo, para mim contratar um funcionário, eu ia fazer uma leitura dele de como que está essa polaridade dele, que na verdade é essa sabedoria que se usa. Ter essa percepção do todo na nossa vida vai fazer a gente tomar decisões certas. Eu, por exemplo, na minha vida, quando é que as coisas começaram a se equilibrar financeiramente para mim? Quando eu olhei para minha esposa. Quando eu era da igreja, era eu e o pastor. Nós dois construímos muito rápido uma igreja. Em 7 anos nós montamos uma estrutura de igreja que pessoas demoram 30 anos. Porque eu era mais o feminino e ele era mais o masculino. Eu era aquele que, se ele falasse assim, João, vamos comprar o equipamento de som? Eu falava, vamos. Eu concordava e a gente comprava e colocava lá e pagava e dava tudo certo. Porque naquela época eu estava com os meus olhos voltados para a igreja, por exemplo. O dia que eu voltei os meus olhos para minha casa e olhei para minha esposa, o que eu fiz? Eu equilibrei aquilo que eu era desequilibrado. E aí, com isso, eu estendo para tudo na minha vida. Em tudo, na minha existência como um todo. Tem momento que o João não se sustenta com a energia dele. Ele precisa pegar um pouquinho do Alan, do Antônio, do Luiz Fábio. Não vou dizer, eu estou usando isso como exemplo, mas tem algumas pessoas que eu não tenho acesso, né? Então a gente tem que ter essa sapiência, e isso é importante, a gente ter esse entendimento que o Criador montou esse quebra-cabeça exatamente para que haja uma dependência de uns para com os outros, e nessa dependência de uns para com os outros, o ego vai descendo lá embaixo. O ego vai ter que descer, porque a gente entende que para nós nos equilibrarmos, nós precisamos de quê? Nós precisamos do outro. Não necessariamente que nós vamos precisar de todos, mas naquele momento da minha vida, se eu conseguir fazer uma leitura que nesse momento a minha relação com o fulano está agregando, eu preciso permanecer naquele momento. Mas também eu tenho que ser sábio ao ponto tal de saber que chega um momento que encerra. Eu não vou rejeitar a pessoa nem afastar da pessoa, mas eu vou saber que ela não vai ser a pessoa que vai contribuir naquela etapa da minha vida. Eu preciso agora avançar. E aí qual é o problema de muita gente? Que por conta da dependência emocional, agora a gente entra em cura interior, que por conta da dependência emocional que as pessoas têm, elas não querem avançar porque elas ficam presas a pessoas que não faz parte mais daquela etapa da vida dela, e ela não cresce. Então tá aí uma chave interessante, viu? Perfeito, doutor João. Eu queria dizer na hora que você começou a falar que é o seguinte, tanto o homem como a mulher, porque a mulher admira um homem com firmeza, mas admira um homem sensível, admira um homem meigo, admira um homem que é frágil, entende? É como nós homens admiramos mulheres de fibra, mulheres fortes, mulheres com pulso. Às vezes nem o tempo todo tem que ser assim, porque é os momentos que exige que traz essa admiração. A mesma coisa com o homem, ele não pode ser o tempo todo só ferro e fogo. Não é porque a mulher cobra isso do homem dentro de casa. Eu vou falar com seu pai.
Aí o menino já, né, fica naquela. Mas também tem um momento que o pai tem que chegar para a filha ou para o filho com palavras doces, com carinhos, com gentilezas, entendeu? E não demonstrando ele que ele está sendo bichona, ou frágil demais, ou afeminado. É essa confusão que fazem, porque a gente tendo esse entendimento, esse equilíbrio agora, é que traz o crescimento, a sabedoria, que foi o que o professor João falou aí dessa situação. Só complementando para a gente dar seguimento. Impressionante, professor Antônio, que a gente, como o professor João estava falando, a gente às vezes sente, constata a situação que não vai fluir, que não vai dar certo e fica ali, né? Fica ali naquilo ali. Sabe que por mais que tu esteja fazendo para a pessoa, ela não está recebendo, e se está recebendo não está dando valor, né? E essa conexão, ela é frustrante, né? Porque se doa para uma situação que não tem o resultado que precisa ter, né? Ou aquela pessoa que recebe também ela fica, não sei, talvez, tá bom, se for assim, tá bom. E assim acontece na vida, em todas as áreas, né? Você tá vendo que até aquela amizade, aquele vizinho, aquela vizinha, aquele frátero, aquela sogra ali, a gente vê que a pessoa, eu não sei, é assim mesmo, deixa acontecer. Não, mas deixa acontecer de que jeito, né? Complicado. Quando eu comecei a estudar, que eu encontrei aqui o canal do professor Akel, né, Filosofia X e todos esses ensinos, quando você quer realizar qualquer coisa, que tudo começa com uma ideia, essa ideia, ela precisa de uma organização. E essa organização, você faz um planejamento. Em cima desse planejamento, você coloca energia, você coloca vibração, você coloca intenção, desejo. E essa energia, ela tem que se acumular a tal ponto de que vá até o fim. E qual que é o fim? A concretização daquela ideia. Você tem que juntar essa energia, juntar, com desejo, com intenção, com motivação, a verdadeira oração, né? Intenção, desejo, motivação, até a conclusão final. Porque se você tem uma ideia, mas você não pensa muito nela, você não nutre ela, e olha que essa questão da intuição, da ideia, da questão do que representa a energia feminina, a intuição, a nutrição, que é aquela coisa mais acolhedora, né? Ou seja, se você não nutre ela com emoção, com dedicação, com intenção, muito provavelmente essa ideia sobreviva durante muito tempo e logo você esquece. Ou seja, você começou algo, mas não terminou. E olha a aplicação dessa lei nas próprias palavras de Jesus, que a gente pode usar aqui um texto dele, quando ele fala o seguinte: quando alguém tem a intenção de construir uma torre, o que ela faz? Ela senta, faz os cálculos, planeja para ver se tem condições de concluir. Porque senão é melhor nem começar. Porque se ela começar a construir e pela metade encerrar ali, vão zombar dessa pessoa falando que ela começou algo, mas não teve a capacidade, a competência de concluir. Aqui é justamente onde se aplica essa lei, né? Então, o que acontece? O famoso fracassado, né? Exatamente. Então, para a gente ter mais uma ideia assim, da expansão de como essa lei se aplica, igual eu falei mais no início da live, a gente vai ver aqui o exemplo na agricultura, né? Do solo, da semente, a planta. Por exemplo, vamos pegar aqui o pé de milho. O pé de milho, quando o milho nasce, aquilo é vida. É vida. Vida pulsando. Mas ela precisou de duas energias fundamentais com o princípio feminino e masculino.
Primeiro é o solo. Você precisa ter um terreno, você precisa ter o solo, que é representado aqui pela energia feminina. É aquele que vai receber, né? E aí a energia masculina é representada pela semente. Inclusive, quando essa palavra semente, quando, por exemplo, um homem e uma mulher, que já é essa polaridade aí, masculino e feminino, no sentido biológico, né? Quer produzir uma nova vida, o que precisa? Um terreno fértil, né? Que é o quê? O útero, que é todo aquele sistema reprodutor feminino, junto com todo um outro sistema reprodutor masculino, que vai depositar a semente. Né? E aí vai produzir o que na união desses dois? Vida. Então, na agricultura, a gente tem lá o solo representando a energia feminina e a semente representando a energia masculina, porque o solo vai receber, né? E no solo ali já tem os nutrientes, vai recepcionar essa semente é a energia masculina que vai, em unidade com essa parte feminina, brotar, onde vai nascer lá o milho, né? Que é a representação dessa toda a criação, né, onde é aplicada essa lei. E aí na parte física, a gente tem aí esse exemplo, né, na agricultura. Agora, um exemplo na nossa mente humana, para a gente ter uma perspectiva mais alargada, é mais ou menos o seguinte: para você criar uma realidade, aquilo que você vê ao seu redor, a realidade que você vive, a energia masculina, ela se manifesta como uma ideia ou uma inspiração. Né? E ela precisa da energia feminina, que se manifesta pela nutrição dessa ideia, né? Com intenção e motivação. Você vai alimentar essa ideia com intenção, com emoção, já tendo um vislumbre, uma visualização daquela ideia já concretizada. Esse vai ser o acúmulo de energia, tanto masculina como feminina, para você criar algo. Ou que seja uma percepção que você tem, né, a chamada realidade ao seu redor, né, ou qualquer coisa material. Agora, para a gente falar em plano material, físico, pensa na composição de toda a matéria do universo inteiro. Quanticamente falando, a gente precisa ter o entendimento de que toda a matéria, toda a composição da matéria é formada por átomos. Só para a gente ter uma ideia, o próprio átomo, que é a menor partícula, a partícula mais indivisível de toda a matéria, tudo que a gente imaginar que seja matéria, tudo que a gente consegue pegar, tocar, sentir, apalpar, que seja mais flexível ou inflexível que seja, tudo é composto por átomos. E um átomo é o seguinte: ele é composto por um núcleo formado por uma energia positiva, e ele tem um campo eletromagnético que possui ao redor desse núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, uma energia negativa que a gente chama de elétrons. Ou seja, toda a matéria ela é energia pura, tudo é energia, mas a própria energia ela tem os dois princípios, masculino e feminino. Agora, como que um átomo compõe toda a matéria conhecida que produz toda essa realidade aqui? Um átomo se junta a outro átomo, que a gente chama de molécula, né, que compõe todas as coisas. E aí vai depender a quantidade, né? A quantidade de prótons. Por exemplo, esse núcleo mesmo do átomo, ele é composto por prótons e nêutrons, porque existe um delta. Existe o átomo carregado de energia positiva, existe o átomo carregado de energia negativa e existe um átomo neutro. Ou seja, quando a quantidade de nêutrons e de prótons são equivalentes, esse átomo é neutro.
mas ele é tão essencial quanto um carregado de energia positiva ou um carregado de energia negativa. Ou seja, o princípio aqui do masculino e feminino, né, para compor toda a matéria. Então, por exemplo, quando a gente pega a água, qual que é a estrutura química da água? Que é a molécula? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A água. O ferro, o barro, a terra, não sei o que, tudo, né? Composto por átomos que respeitam harmonicamente e equilibradissimamente essa questão do princípio do gênero positivo e negativo, no sentido de masculino e feminino. Olha só como que o Criador foi excelente em tudo, né? Agora, a questão é a gente conseguir entender, identificar e aplicar isso de forma prática, de modo interno, para que isso se reflita de modo externo. Ou seja, isso tem que melhorar tanto a nossa vida quanto a vida de quem vive ao nosso redor. Ou seja, quando a gente olha para uma estrutura, qualquer estrutura que existe, e você vê o que ela deu certo, você pode ter certeza que essa lei ela está bem equilibrada, né? Quando você pega uma empresa, por exemplo, o cara foi lá e empreendeu, abriu uma empresa, e a empresa dele desenvolveu, cresceu, você pode ter certeza. Aí é onde entra a sabedoria. Por que o professor Aki é sábio? Ele é sábio porque dentro da cabeça dele ele consegue ter tudo isso muito bem montado e ele usa essa matemática para poder fazer a leitura do todo, né? Então, como que a leitura é feita? Pautada no entendimento da lei hermética. Então, você olha para uma empresa e você vê que a empresa ela fez sucesso, você pode saber que há uma harmonia. A empresa que eu trabalho, por exemplo, foi construída por dois irmãos. Ela, 40 anos no mercado, foram muitos anos construindo altos prédios, né, em Goiânia. Um dos irmãos morreu. Depois que um dos irmãos morreu, só foi degradando. Por quê? Porque certamente desequilibrou a balança. Aí gerou os filhos, 2 filhos. Só que os 2 filhos não têm a mesma sintonia, a mesma harmonia. E com isso não vai a empresa. Mas como nós estamos falando, estou usando a empresa como exemplo. Mas isso é em tudo, gente. Na relação de amigo, na relação de escola, na relação de projeto pessoal, na relação de projeto, qualquer coisa. Quer ser sábio? Sapiência é saber olhar com esse olhar, desenvolver dentro de si esse olhar. Quando você desenvolve esse olhar dentro de si, você responde qualquer pergunta, né? Eu estou aprendendo isso também, desenvolvendo isso também, mas fica muito claro que um sábio é quem sabe aplicar, como o professor Antônio falou, as 3 coisinhas. Você ter o entendimento, ter a percepção e a aplicação, né? Você saber aplicar isso na sua vida. Porque se a gente não aplicar isso na nossa vida, não tem sentido nenhum. Eu preciso estar consciente disso. E aí é uma coisa que nos remete, né, a pessoa do Espírito, né, o Espírito Santo, né, essa palavrinha. Meu filho fez essa pergunta para mim hoje. O que é o Espírito Santo? As pessoas ficam falando que tem o Espírito Santo. Eu fui explicar para ele o Espírito Santo. E como ele é uma mente limpa, né, não tem contaminação, 13 anos, eu fui explicar para ele. O Espírito Santo nada mais é claro que eu falei da manifestação do Pai, do Filho e do Espírito em tempos, mas eu disse para ele o seguinte: o Espírito Santo nada mais é do que o momento em que a consciência da unidade perfeita, né, entrou dentro da mente humana, e essa consciência está ali trabalhando o tempo inteiro para que o ser possa voltar para essa perfeição, né, para esse equilíbrio. Então, na verdade, o Espírito Santo nada mais é dentro da gente o quê? Essa força impulsora que está nos levando, né, com essa visão de equilíbrio, para a gente voltar para onde? Para a gente voltar para o topo da pirâmide, que nada mais é do que o depois de nós vivemos de forma macro na nossa vida, esse princípio do gênero, né, do equilíbrio, da harmonização do todo.
da nossa intuição e da nossa ação impulsora, né, para criar as coisas. Então, só dizendo assim que, além de tudo que nós estamos reverberando, aprendendo, né, e falando aqui hoje, a gente precisa fazer aquilo, né, efatar, abra-se os nossos olhos, para quando eu levantar amanhã, se eu não tinha essa percepção, eu preciso ter essa percepção. Eu preciso chegar no meu emprego, assim, olhar para minha empresa, para o meu chefe, por que esse cara ele faz tanto sucesso? O que tem de segredo nesse sujeito? Aí eu jogo essa lei na vida dele, pode procurar para você ver se ele não tem essa lei equilibrada para esse aspecto. É um funcionário que equilibra ele. Tem empresa que um funcionário numa empresa faz um patrão ser um cara milionário, porque ele equilibra aquela pessoa, por conta de ter essa sincronia do que é mais intuitivo, racional e mais emocional. Mas levando isso para o aspecto da energia, essa energia que faz o complemento e que dá força para que aquela estrutura realmente ela possa ir avante. E aí reflete em quê? Reflete em palavras. O cara, quando vai fechar... Por exemplo, quando a gente pega o Trump, o que esse cara tem na vida dele que ele consegue sentar com, por exemplo, lá no Oriente Médio, consegue sentar com pessoas que ninguém consegue sentar com eles e ter uma confiabilidade? O que esse elemento tem na vida dele? Não fica fácil fazer uma leitura? Por que o Lula não consegue? Por que o Bolsonaro não consegue? Por que o Macron não consegue? E por que o Trump consegue? O que esse cara, como foi a vida desse sujeito que ele conseguiu? De alguma forma, ele desenvolveu esse ponto de equilíbrio dentro dele para isso, para alcançar esse poder todo. Então acaba que vira meritocracia daquela própria pessoa, porque ele estava na hora certa, no momento certo, né, no útero certo, né, para poder chegar nesse ponto que ele chegou. E aí a gente entra no princípio da justiça, porque os nossos olhos nunca vão olhar para uma pessoa que fez sucesso ou não fez sucesso e vai julgar. A gente só vai fazer uma leitura. Por quê? Por quê, por quê e por quê? E nessa pergunta do porquê, a gente vai achar um caminho para que dentro do nosso contexto, a gente chegue lá onde nós precisamos chegar, aonde nós queremos chegar. Quando a gente fala dessa questão de gênero, independente do nosso gênero biológico, os dois gêneros atuando dentro de nós. É impossível correr disso. Mas o que pode acontecer é que talvez não tenha equilíbrio. Um tá se destacando muito mais do que o outro, né? E aí precisa corrigir isso. E quando a gente fala geralmente o termo é esse, né? Quando a gente fala o alinhamento de chakras, é a mesma coisa. Mas é isso também, é exatamente a harmonia entre esses dois gêneros dentro de nós. Por quê? Qualquer desequilíbrio entre esses gêneros, isso vai repercutir no meio externo. Por isso que a gente tratou aqui, antes da primeira lei hermética, a gente identificar o que a gente tem de conflito interno, porque isso vai gerar conflito externo. Sabe esses conflitos que acontecem entre convívio social? É porque as pessoas estão cheias de conflitos internos ali. E isso vai repercutir exteriormente. Então, por exemplo, quando a gente fala que existe um desequilíbrio entre esses dois gêneros, masculino e feminino, dentro da gente, isso vai repercutir no meio externo, onde a gente convive. De que forma que isso vai repercutir? Com falta de empatia, com desconfiança, menosprezo pelo outro, preconceito. É os sintomas mais evidentes. É quando essas energias elas não estão em harmonia em nós mesmos. A gente ainda não conseguiu atingir o objetivo, não conseguiu chegar lá, nessa questão do equilíbrio. E aí isso vai gerar problema, né, com os outros. Mas e aí, a questão que interessa aqui, né, porque a gente já está com 1h50 aí de live, para a gente já fazer aquele fechamento, né, a síntese aqui do nosso estudo, é a questão de colocar em prática essa lei no nosso dia a dia. É isso que interessa.
a gente já entendeu o conceito, já entendeu como funciona, aonde que essa lei é aplicada, que na verdade é em tudo, né? Tudo que existe essa lei por trás atuando. Então, como que a gente vai colocar em prática isso na nossa vida a partir desse entendimento que a gente já começou, já abriu a mente, a gente já entendeu que a lei do gênero não se limita mais ao aspecto biológico, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Não. São energias, são qualidades, né? Bem características. Dá para começar já com esse entendimento que a gente já adquiriu, através de quê? Através de observação. Observação dos nossos comportamentos, sabe? Quando tem algum desequilíbrio nas nossas energias, isso é como a gente viu na série The Mind, geralmente a gente vai ter ou dextrite ou sextrite. A gente precisa agir e desenvolver qualidades que estão faltando. Por exemplo, alguém que sofre de dextrite. Às vezes, a dextra ela é mais relacionada à energia masculina, né? A questão da razão, né? Dessa objetividade, da lógica, do raciocínio. Ou talvez a gente está sofrendo da síndrome de sextrite. Sabe, aquela coisa mais emocional. Por um lado, uns agem de forma mais racional e outros agem mais por lado emocional. E aí muitas vezes toma decisões erradas porque existem traumas por trás influenciando. É aquela questão de qual ótica está colocada diante dos seus olhos ali. Se for uma lente azul, não adianta. Por mais bonito que seja a paisagem, você vai enxergar tudo azul. E aí eu me lembro de uma historinha. Não sei se alguns de vocês já ouviu, se alguém já ouviu e sabe dela de forma diferente, pode colaborar aí também, me corrigindo, mas era mais ou menos assim. Uma mulher, ela tá lá na casa dela, e aí, ali na pia, ou fazendo almoço, ou lavando alguma coisa, preparando algum alimento, ela olha pela janela o quintal da vizinha. E aí ela começa a fazer julgamentos e críticas, né, com o marido, porque olha lá aquele lençol lá no varal da vizinha, todo manchado, todo sujo, encardido, que mulher porca, olha o quintal dela todo sujo, olha o muro dela todo feio, precisando pintar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o marido olhou, foi lá e abriu a janela. Quando ele abriu a janela, ela percebeu que a janela dela estava suja. Não era a roupa, não era o muro, não era o quintal. Vocês conseguem entender? Porque que às vezes a pessoa ela tem essas tendências assim mais para dextrite ou mais para sextrite, que na verdade nada mais é do que um distúrbio, uma falta de equilíbrio. Precisa ser curado, precisa ser corrigido, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, que quando a gente começa a observar, né, ou que seja através de uma meditação, de um período que você pare para refletir mesmo sobre as suas vidas, sua decisão, suas escolhas, seus conceitos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a desenvolver essas qualidades que estão faltando. Por exemplo, o professor Raquel ele sempre fala o seguinte: quando você encontra alguém que é muito legalista, você aplica mais graça. Quando você vê que uma pessoa é muito liberal, você aplica um pouco mais de lei. Ou seja, se ela é muito salgada, você vai lá e coloca um pouco de doce. Mas se ela for o mel puro, melado puro, doce puro, você vai e coloca um pouquinho de sal. Isso é é o nosso neologismo X, que a gente chama de exiar, ou seja, balancear a coisa. É muito salgado? Coloca um pouco de doce. É muito doce? Coloca um pouquinho de sal. E é isso que a gente precisa desenvolver, né? Às vezes a gente fica muito nessa questão de racionalizar demais e esquece muito do lado emotivo, da emoção. Esquece de comemorar, esquece de se alegrar, esquece de se emocionar.
Já viu quando o professor lá que eu reclamo assim que ele traz uma notícia bombástica que era pra gente estar chorando e a gente tá lá. Ele falou assim, gente, isso aqui era pra você estar pulando, gritando, chorando, correndo. É porque tá faltando aí esse balanceamento, sabe? E aí, assim, essa lei, já para eu encerrar aqui minha participação e deixar vocês comentarem, né, fazer suas... É o seguinte, ela, na verdade, ela é um convite para a gente abraçar a totalidade daquilo que nós somos, sabe? Incluindo, dando lugar e espaço aí para nós que somos homens, dar espaço para esse lado feminino. Agir, fluir, para corroborar, completar, complementar, né? Para a gente alcançar um nível de evolução mais totalitário, visualizando todo aí. E as mulheres, por outro lado, também precisam, né? Agora, se acontece o oposto, também é necessário, né? Então, abraçar a totalidade daquilo que nós realmente somos. Ou seja, e aí a nossa vida ela vai materializar a realidade do equilíbrio que nós temos. E é assim que a gente vai viver uma vida mais harmônica e equilibrada com sabedoria e evolução. Na prática, que é o melhor. É isso aí. Eu entendo assim, professor Antônio, meus fratos, que os dois lados estão dentro da gente, né? Então, assim, qual mais eu valorizo, né? Como valorizo, por que valorizo, né? Como que eu estou vendo a situação, né? E a forma como eu estou vendo e conforme eu estou me comportando, que peso está tendo essa minha visão, né? Da visão panorâmica da situação, de tudo, né? Começando em mim, né? Exatamente dentro de mim, né? Poxa, eu estou sendo mais feminino ou mais masculino? Ou mais masculino, menos feminino? Então, essa é uma evolução interessante que tem que se ter dentro de si, porque quando se chega diante de uma situação, observa primeiro para depois qualquer avaliação ser feita, né? Pensa-se 3 vezes antes de admitir, ou semear, ou colher, né? Ou plantar. E isso é interessante, né? Para mim é muito interessante. Eu quero me despedir de vocês, que são 6 horas da manhã, não dormi mais, e às vezes eu dou uma cochilada aqui. Um grande abraço no coração de todos aí, até quarta-feira. Eu vejo que meu frato Roberto também, assim, é isso, Roberto, é resiliência, é persistência, porque eu vejo que você também está cansado, a Wanda também falou, né? Mas esse momento é que nos faz crescer, esse momento essa persistência é que faz com que vocês, nós, a gente consiga continuar subindo esses degraus, entendeu? A gente vendo vocês é que nos motiva também entrar nessa live e saber que tem alguém esperando para participar com a gente, para falar alguma palavra, para a gente poder ouvir alguma coisa que também nos faça despertar. Porque para mim o melhor horário da minha vida é esse. Mesmo que tenha uma coisa e outra, mas eu estou aqui firme e forte, porque é o melhor horário, é um horário de crescimento, é um horário de aprendizado, né? E a gente continua firme e forte, atravessando tudo. E estamos aqui, vencendo, né? A cada dia vencendo o cansaço, vencendo tudo, mas temos que estar aqui. Hoje eu só estou no ouvinte. Está só escutando, né, Samara? Boa noite, Samara. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Giovanni. Um abraço, meus amados. A gente tá igual, sabe aqueles adolescentes quando tá namorando e fica assim, desliga primeiro, não, desliga você, não, eu não quero desligar, desliga você. Escola de Jesus, nossa missão. Goiás e Pernambuco, lado a lado, evoluindo.